Bom, essa é a programação do SC Vale Notícias, o SC Vale Notícias especial das eleições 2016. Conforme já apresentamos durante a semana, uma edição especial com cada candidato à Prefeitura de Blumenau. São 5 candidatos, um a cada dia. Vale lembrar que a veiculação dos candidatos, das entrevistas, foi definida através de sorteio. O candidato de hoje, Napoleão Bernardes, que fala para nós um pouquinho sobre a sua experiência, um pouquinho do trabalho. Candidato, nós temos 1 minuto para a sua apresentação. Obrigado por essa oportunidade, Brian. É bom estar aqui no SC Vale. Parabéns a esse projeto pioneiro, de vanguarda, que com certeza vai unir cada vez mais o Vale do Itajaí. Eu sou o atual prefeito de Blumenau, busco a reeleição, tenho 33 anos, sou formado em Direito, mestre em Ciência Jurídica e professor titular da FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau, também no curso de Direito. Ao longo de toda a minha vida, eu senti um chamado é vocação em favor de uma causa. E eu despertei muito cedo esse chamado em relação à política e acredito mesmo na política com P maiúsculo. Política como um instrumento de transformação, de mudança, de impacto positivo na vida das pessoas. O Brasil vive uma crise moral, ética, financeira que tem afastado as pessoas da política. Eu penso justamente o contrário. Essa fase difícil que o Brasil passa deve ser um convite à participação ativa das pessoas, porque a política é um instrumento que a sociedade tem para a transformação efetiva da nossa realidade e por isso eu acredito nessa causa. Política com ética, política com retidão, política com decência é o que eu tenho procurado fazer com todo o meu coração. Candidato, conforme nós já conversamos, são 5 perguntas, cada uma são 3 minutos para respondê-la. Pergunta de número 1. No início da atual administração, da sua administração, houve um projeto de diminuição de cargos comissionados e de secretarias. Se você for reeleito, isso vai ser uma das suas prioridades? Continua sendo uma das prioridades? O senhor tem 3 minutos. A minha obsessão é gastar menos com o governo para ter mais condição de investir na população, nas pessoas, nos bairros, naquilo que é prioritário para a vida da cidade. Ao longo do governo, e já no primeiro dia de governo, em 1º de janeiro de 2013, iniciei uma profunda reforma administrativa. Muitas medidas que muitas prefeituras de Santa Catarina e do Brasil começaram a tomar da metade para o final de 2015, em virtude da crise financeira, nós nos antecipamos, nós antevimos esse cenário econômico difícil e no dia 1º de janeiro, primeiro ato de governo foi cortar secretarias, cerca de 4 secretarias e quase uma centena de cargos de confiança já na largada. No primeiro dia de gestão, quase uma centena de cargos de confiança a menos. Hoje, Blumenau tem menos cargos de confiança, por exemplo, que Itajaí, que tem uma população maior. Hoje, Blumenau, em 2016, com uma população maior, tem menos cargos de confiança que em 2012, por exemplo. Mas não foi só. Esse nosso trabalho de transparência tem sido uma obstinação permanente. Nós, por exemplo, criamos as licitações ao vivo, com tempo real, em áudio, pela internet. Um controle muito rigoroso, muito efetivo de cada compra pública. Inovamos e criamos o CIAD, o Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição, que só na melhor forma de entrega daquilo que a prefeitura compra para os seus órgãos públicos, a economia, evitando a sobreposição de aluguéis, de funcionários, a racionalização no transporte, na logística da própria prefeitura para sua administração interna, só no CIAD, o Centro Integrado de Armazenagem e Distribuição, são R$800 mil por ano de economia que a prefeitura tem feito. Eficientização energética, um grande programa buscando os melhores enquadramentos da conta de energia da prefeitura em cada um dos seus prédios públicos. Quase R$1 milhão por ano de economia na conta de luz com o programa de eficientização energética que tem nos permitido fazer talvez a maior transformação da história da cidade em termos de investimento agora em iluminação pública, que acaba sendo um componente também importante para a segurança. Ainda na linha do enxugamento, do custeio, nós tínhamos um diário oficial impresso, tornamos esse diário oficial eletrônico. Mais R$100 mil de economia por ano. A frota é toda monitorada por GPS, 40% menos acidentes, R$120 mil por ano de economia no combustível. E assim por diante. Eu quero dizer com isso e reafirmar essa minha aliança com a população de controle absoluto em termos dos custos para que a prefeitura possa ter cada vez mais capacidade de investimento nesse cenário tão difícil que o Brasil tem passado. Se hoje muitas prefeituras atrasam salários, não tem dinheiro para o salário dos seus funcionários, se Blumenau está com obras, com ações, com realizações, é porque nós nos antecipamos, antevimos a crise e tomamos as medidas necessárias para conduzir Blumenau nessa travessia tão turbulenta e tão difícil, sem sobressalto, levando cada vez mais serviços públicos à população, sabendo que há muito por avançar. E por isso que sou candidato à reeleição e peço a segunda oportunidade à população de Blumenau. Candidato, pergunta de número 2. Quais os planos para melhorar a mobilidade urbana na cidade? O transporte coletivo seria uma das principais ações que podem ajudar nesse sentido. O que também pode ser feito para melhorar esse setor, então, o transporte público?
3 minutos. Esse é um tema que nós enfrentamos com coragem e com firmeza. A população de Blumenau é testemunha disso. Ao longo do fim do ano passado, reiteradas greves. Funcionários das empresas de ônibus, motoristas e cobradores não recebiam seus salários. Salários atrasados, desesperança e desilusão em relação a esses trabalhadores. A consequência, paralisações. A população saía de casa, ia para o ponto de ônibus, não sabia se naquele dia ia ter paralisação ou não. Ia para o trabalho, voltava para o ponto de ônibus, não sabia se teria paralisação ou não, se conseguiria voltar de ônibus para casa. Blumenau não podia e não merecia conviver com esse cenário. E nós tomamos uma medida dura, firme, que é muito pouco usual e muito pouco comum na administração pública brasileira. São poucas as prefeituras que tiveram peito, coragem e firmeza para romper um contrato de concessão com o transporte coletivo, que tinha mais 12 anos de vigência. E Blumenau seria refém dessa situação por mais 12 anos se não fosse a nossa medida. Estamos vivendo um período de transição, um período emergencial, em que uma empresa, em apenas uma semana, readmitiu 1.100 funcionários que, como eu disse, viviam a desesperança e a desilusão da falta de salários. Hoje, com os salários em dia. Em uma semana, 1.100 trabalhadores do transporte coletivo tiveram de volta a garantia dos seus salários e a oportunidade de um trabalho digno em virtude do recebimento dos seus salários. E com isso, sem paralisação. Em uma semana, 190 ônibus circulando nas ruas da cidade. Em um mês, 240 ônibus. Obviamente, não é o cenário ideal que estamos vivendo. Mas era preciso enfrentar e vencer esse desafio. Isso é que nem uma doença. Se empurrar com a barriga, só prolonga o sofrimento. Às vezes o tratamento dói, às vezes o tratamento é amargo, mas esse tratamento é necessário para dar a solução. Eu posso afirmar e garantir à população de Blumenau e do Vale do Itajaí que antes Blumenau tinha um problema. Hoje Blumenau já tem uma solução. Só aguardando os prazos necessários para que a coisa, em definitivo, aconteça. Com a nova concessão do transporte coletivo, dando uma nova oportunidade à cidade de ter frota nova, de ter tecnologia em favor do usuário, tecnologia em favor da fiscalização do transporte coletivo, para as linhas, para os horários. Nessa nova licitação, por exemplo, no ato da assinatura do contrato, na largada da nova concessão, a licitação está em curso, nós temos a previsão de 40% de frota nova, ou seja, sem ônibus zero na largada. E 3 anos para que a renovação total, 100% da frota, aconteça com ônibus novo, com ônibus zero. Ou seja, Blumenau viveu dias difíceis, Blumenau tem um problema hoje com ponto final e uma nova história sendo construída e foi oportunizada graças à medida que nós tomamos com coragem, com pulso firme e com decisão para buscar respeitar as pessoas da cidade. Candidato, terceira pergunta. A educação é sempre um dos fatores mais importantes para implantar as melhorias sociais. Em seu governo, como vai ser a manutenção das escolas e também das creches da cidade? Manter a educação como pauta prioritária e essencial. No nosso governo, a obrigação de uma prefeitura é investir 25% do seu orçamento na área da educação. Nós, em Blumenau, investimos quase 30% do orçamento na área da educação. Só que a prefeitura investe a mais na educação do que seria a sua obrigação, e faz isso para avançar cada vez mais nessa área, só isso são 93 milhões de reais em 3 anos e meio. Daria para fazer praticamente 2 complexos do Badenford, que a população regional conhece e sabe a importância dessa obra. Mas é um investimento necessário e absolutamente prioritário. Em virtude também disso, em virtude dos bons profissionais de educação, qualificados e aperfeiçoados permanentemente, do comprometimento de alunos, de pais, desse investimento, de planejamento, de gestão, no último IDEB, por exemplo, que foi divulgado há cerca de uma semana, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a avaliação que o Brasil tem para medir a qualidade de ensino, nos anos iniciais, por exemplo, aquilo que o Brasil tem como meta para atingir em 2021, em termos de avaliação de qualidade de ensino, Blumenau já atingiu agora em 2015. Mas, obviamente, há muito para avançar. Nós temos avançado muito em ações, por exemplo, no chamado contraturno. Contraturno é o que a criança ou adolescente faz quando não está na sala de aula. Nós temos a iniciação esportiva, por exemplo, são 16 tipos de esporte diferentes que os alunos podem escolher para fazer no seu bairro, perto da sua casa, perto de onde moram, quando não estão na sala de aula. E vamos avançar em programas importantes como esse do contraturno, por exemplo. Fechamos uma parceria quase que inédita. São 3 cidades do Brasil que fecharam uma parceria com o Google
da plataforma Google em favor da educação. Ou seja, vem muita inovação e vem muita tecnologia por aí para também levar, né, essa tecnologia e essa inovação para a sala de aula, facilitando a relação de ensino-aprendizagem. E o grande desafio de toda e qualquer cidade são as vagas na educação infantil. No primeiro governo, no primeiro mandato, foram 2.510 novas vagas na educação infantil. Mas, claro, sabemos que há muito para avançar. Já conquistamos no Ministério da Educação recursos para a construção de 7 novas creches, que só não estão prontas ainda pela burocracia do próprio Ministério da Educação, que depois de um ano de trâmite decidiu que é os municípios que têm que fazer essa licitação, e nós estamos fazendo então a nossa parte, e esses recursos para 7 novas creches já estão viabilizados e a construção inicia logo que finalizada a licitação. Candidato, questão número 4. O projeto para a construção do Centro de Operações em Blumenau foi referência a nível nacional. Uma das ações em que a estrutura seria usada é no atendimento à comunidade em épocas de cheias e enchentes. Isso reforça ainda mais a importância do serviço na prática. O que pretende fazer a respeito dessa ideia? Bom, a ideia está saindo do papel. A área física ela já está pronta e nós já apresentamos o programa, o projeto, no Ministério da Justiça, buscando recursos para a inovação tecnológica. A ideia do COB, que é o Centro de Operações de Blumenau, é reunir num só espaço no prédio da Prefeitura, que acaba se tornando QG em tempos de crise, nas enchentes, por exemplo, nos alagamentos. A ideia é que todas as câmeras de vigilância da cidade estejam concentradas num único local, reunindo todas as corporações, todas as forças que atuam nos casos de necessidade. Isso é muito bacana e muito positivo, porque dá articulação, inteligência, estratégia, força total. E aí a gente consegue trabalhar várias funcionalidades de acordo com as necessidades do momento. Então, por exemplo, nos horários de pico, a crise da cidade é trânsito. Então, todo aquele trabalho das câmeras de vigilância focado em estratégias em favor do trânsito. Quando acontece uma enchente, todas aquelas câmeras trabalhando no sentido de favorecer, por exemplo, essa questão de fluxo de trabalho para executar o plano de contingência das enchentes. Nos grandes eventos da cidade, as câmaras de vigilância focadas nessas necessidades. Então o COB é um investimento muito importante nesse sentido, que já está acontecendo na prática, a área física está conclusa, está pronta, o projeto está apresentado ao Ministério da Justiça. Estamos em busca de recursos, então, para essa questão da tecnologia. Ainda na área da tecnologia, em favor dessa questão do clima, dos desastres naturais, nós temos um sistema muito avançado chamado Alerta Blue, tem feito uma diferença tremenda no sentido de transparência total, em tempo real, para informação em favor das pessoas, no sentido de se orientar em caso de cheias, em caso de alagamentos, em caso de enchente. O Alerta Blue tem sido um sucesso, está sendo aperfeiçoado, então cada vez mais nessa questão de prevenção de desastres, nós estamos investindo em muita engenharia, são muitos investimentos nessa área, em tecnologia e também prevenção, com programas bacanas, como Agente Civil, Agente Mirim de Defesa Civil, como Defesa Civil na Escola, que vai capacitando, vai preparando, vai formando multiplicadores para levar a cultura e a informação da prevenção para a sala de aula. Muitas regiões de Blumenau que passavam por alagamentos constantes, hoje não passam mais. São mais de 60 milhões de reais que estão sendo investidos e foram investidos no nosso mandato, na nossa gestão, para macrodrenagem, desassoreamento de 4 ribeirões grandes da cidade, Velha, Garcia, Itopavas, Fortaleza, fazendo com que nessas regiões alagamentos que eram recorrentes, frequentes, reiterados, hoje já não aconteçam com tanta frequência, trazendo de volta a tranquilidade para a vida dos moradores. Nós investimos também em 17 áreas contenção de encostas para garantir que famílias que estavam fora das suas casas desde 2008 ainda pudessem retornar aos seus lares. Mais 13 milhões de reais de investimentos. Pontes, por exemplo, em um mandato, em uma gestão, foram 12, mais elevadas, para evitar o represamento da água dos rios e garantir também melhor fluidez do trânsito. Então é assim, com investimento, com estratégia, que a gente vai trabalhando em favor da população. Candidato, quinta e última pergunta. O que pensa em fazer para aumentar a competitividade do esporte profissional e não profissional em Blumenau? A recuperação da hegemonia no JASC e a participação do futebol a nível nacional faz parte do seu plano de governo? O esporte é fundamental no sentido de superação, autoestima. Lembro que em 2013, quase que início de governo, Joinville tinha desistido de sediar os Jogos Abertos. Blumenau, mesmo na dificuldade financeira, foi lá, buscou trazer os Jogos Abertos. E, aliás, vencemos os Jogos Abertos em casa em 2013. Foi uma emoção fantástica para todos aqueles atletas e para a própria cidade, que há anos não recebiam aquele título. Conquistar aquele título na própria casa foi, de fato, algo assim triunfal. E sediar com brilhantismo os Jogos Abertos, já no primeiro ano de governo, apesar de todas as dificuldades,
mostra o nosso comprometimento com o esporte. Por isso, eu havia assumido um compromisso com Blumenau de ampliar o chamado Bolsa Atleta, que é o auxílio que os atletas recebem, aqueles que representam Blumenau nas competições esportivas estaduais, nacionais e internacionais. Eles recebiam 10 meses de auxílio. Mas a vida de todo mundo é 12 meses. O ano tem 12 meses. Então ampliamos o Bolsa Atleta de 10 para 12 meses. É um investimento de cerca de 4 milhões de reais por ano. São mais de 400 atletas diretamente beneficiados. Inclusive, recentemente, tivemos relato aí de atletas que representaram Blumenau nas Olimpíadas, o Moacir Zimmermann, por exemplo, reconhecendo o quanto o Bolsa Atleta foi fundamental para que ele, inclusive, pudesse representar Blumenau e o Brasil nas Olimpíadas, no caso dele, na competição de marcha atlética. Então é um investimento que já fizemos, o que demonstra o nosso comprometimento, a nossa aliança verdadeira com a causa do esporte. Na iniciação esportiva, eu até havia mencionado na área da educação, nós temos 4 mil alunos que no período que não estão na sala de aula têm opção de esporte. São 16 modalidades esportivas diferentes, revelando talentos. E algo que nós avançamos muito, que é um programa extraordinário de inclusão, de superação, de autoestima, de saúde através do esporte, é, por exemplo, o Paradesporto, que tem aí quase 400 atletas beneficiados, são quase 400 atletas com superação, com autoestima, desencadeado através do esporte, num investimento que é tido como uma referência em todo o Brasil. Então isso reforça o nosso comprometimento com a causa do esporte. Vamos buscar parcerias públicos-privadas para avançar em áreas de lazer, parques, praças e equipamentos esportivos, como o ginásio do Galegão, por exemplo. Já apresentei projeto junto ao Ministério dos Esportes no que diz respeito ao estádio municipal. Então nós, com a experiência advinda, com a experiência adquirida na primeira etapa de governo e com a guinada da economia que o Brasil vai dar, seguramente vamos ter a condição de avançar ainda mais na segunda etapa em essa e outras ações, essa e outras áreas que são muito importantes para o desenvolvimento da cidade. Tá certo, as 5 questões então foram respondidas pelo candidato Napoleão Bernardes. Napoleão, nós temos então 1 minuto para a sua conclusão. Brian, muito obrigado por essa oportunidade. Parabéns ao SC Vale por essa iniciativa tão democrática, tão importante, e é preciso pensar a integração regional. Blumenau e as cidades do Médio Vale do Itajaí são irmãs, não só vizinhas, mas hoje a gente tem uma região cujo desenvolvimento é conjunto. É preciso pensar e agir o desenvolvimento regional. E com a experiência da primeira etapa de governo, seguramente nós vamos ter ainda mais capacidade e ainda mais habilidade para integrar a nossa região e para tratar as pautas comuns do desenvolvimento regional nas mais variadas áreas, na infraestrutura, na logística, no turismo, integração regional para que todas as pessoas ganhem. Porque Blumenau indo bem, as cidades vizinhas vão bem. As cidades vizinhas indo bem, Blumenau vai bem. Então esse desenvolvimento tem que ser integrado, tem que ser articulado, tem que ser conjunto. E eu com certeza me proponho, nesse segundo mandato, a trabalhar muito mais nessa questão da causa regional, pedindo desde já o apoio de você que está nos acompanhando, para que possa multiplicar o voto em favor do 45 para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho. Napoleão45.com.br, a gente conta com o seu apoio. Candidato, seu tempo foi esgotado. Nós agradecemos mais uma vez, então, a presença do candidato Napoleão Bernardes, né? Aqui no SC Vale Notícias especial das eleições 2016. A cada dia, um candidato à Prefeitura de Blumenau, para você entender um pouquinho mais das propostas, um pouquinho mais da experiência de cada candidato. Obrigado.